veio toda a lembrança, um filme na minha cabeça da primeira vitória aqui em Cascavel, que foi com esse carro. Olá, eu sou o Ângelo Luiz Giombelli Filho e agora eu vou contar um pouco da história desse projeto, que nesse exato momento ainda é um projeto surpresa e um presente surpresa que eu darei para o meu pai. Tudo isso começou alguns anos atrás, quando eu recebi uma mensagem de um amigo meu que havia um leilão, né? E esse leilão estava acabando de vários carros campeões da época e um deles era exatamente esse carro. Naquela época eu não tinha muita pretensão de adquirir um carro desse, mas quando acabou o leilão eu tive aquele sentimento de que se eu tivesse chegado antes ou pensado antes nisso, eu poderia ter adquirido esse carro e que isso poderia ser um grande projeto para o meu pai, reformar o carro, trabalhar nele, expor ele. Eu acho que ele ficaria muito satisfeito. Com todo esse sentimento de perda e de desânimo na época, fiquei alguns anos tentando buscar algum dos dois carros campeões dele. Um ele foi campeão um ano e o outro ele foi campeão 2 vezes com o mesmo carro. Então só há 2 carros. Nesses anos não consegui encontrar, tentamos sem sucesso encontrar alguns carros campeões, porque eu gostaria de realmente pegar o carro que tem essa aura de campeão, né, para que a gente possa mostrar para os meus filhos, para os netos do meu pai, bisnetos, e que isso fique aqui na região. Então, sem sucesso, fui buscar ajuda e uma das pessoas que eu conheci ao longo desse tempo e que começou como parte desse projeto foi o Zé, né, nosso grande amigo e fotógrafo, e com toda a rede de contatos dele, quem sabe a gente poderia encontrar a localização de algum carro desses. Tentamos em vão durante muito tempo, até que uma pessoa da nossa empresa nas mídias, nas redes sociais, encontrou uma postagem da própria Stock Car em que haviam vários carros de um colecionador e um deles era esse carro. E quando a gente viu no para-brisa o adesivo do carro campeão, né, eu acionei o próprio Zé, que entrou em contato com a organização da Stock Car, e nós localizamos o colecionador. De lá para cá foi uma extensa negociação. Foi feita a avaliação do carro. O colecionador, obviamente, é um homem de negócios. Demoramos muito tempo entre indas e vindas para a gente conseguir negociar o carro. E nesse meio tempo em que a gente estava negociando o carro, o meu pai descobriu que esse carro estava lá e tentou, inclusive, fazer uma locação do carro para um evento que vai ter ainda esse ano, no final do ano, né, e que ele gostaria de expor esse carro junto com o Pedro Mufato, outro campeão aqui da cidade, nesse evento. Então, ao mesmo tempo que eu estava buscando a compra desse carro para dar de presente surpresa para meu pai, nesse ano em especial, que é o ano de aniversário de 30 anos do tricampeonato, meu pai estava tentando a locação e eu estava tentando a compra. Até que, recentemente, conseguimos chegar num acordo e eu consegui comprar esse carro no estado que se encontrava, né, e com o intuito de dar para o meu pai, não só de presente com ele pronto, mas que ele se envolvesse no projeto de reconstrução da parte mecânica do carro, porque o carro ficou muito tempo parado e, obviamente, né, precisava de muito trabalho a ser feito para que ele volte a andar nas condições daquela época. Nós chegamos em alguns problemas. Como é que nós vamos trazer esse carro de lá para cá? Aonde nós vamos colocar esse carro? E será que esse carro é realmente o original? Quando nós conseguimos achar um transporte, pegamos uma recomendação de quem seria a pessoa mais indicada aqui na região para mexer com Opala antigo, e aí chegamos no Cláudio, trouxemos esse carro para o Cláudio. Até então, né, esse carro ainda não estava no meu nome, e
começamos a fazer um orçamento e demos, né, um deadline para que esse carro ficasse pronto a ponto de ser exposto na Stock Car. Em paralelo com isso, o próprio Zé Mário entrou em contato com a Stock Car e resolveu também dar algumas sugestões e trabalhar alguns pontos, como por exemplo, né, fazer uma homenagem com a própria Bandeirantes no autódromo pré-corrida de Stock Car, para que a gente fizesse essa entrega. E no fim deu certo, nós vamos fazer isso no final dessa semana. Também deu a ideia de nós gravarmos esse vídeo para que realmente a gente desse também o vídeo de presente mostrando todo o projeto, como é que começou e como é que foi o desenrolar dessa história, trazendo também as pessoas daquela época, os próprios mecânicos da equipe que trabalharam naquela época que validaram que esse carro realmente é original, além, obviamente, do meu próprio pai que o pilotou. Então isso está sendo uma satisfação muito grande. Ainda não acabou ainda esse projeto, temos alguns detalhes a serem feitos, tem aqui a grade a ser pintada, tem alguns detalhes mecânicos, tem os testes, principalmente os testes para saber se ele vai estar apto, e o nosso planejamento por enquanto é entregar esse carro lá no autódromo durante a transmissão nacional da Bandeirantes com a organização da Stock Car. E nós também já acertamos que se esse carro estiver em condições não de corrida, mas, né, condições ideais para conseguir ser o carro madrinha da Stock Car, ele vai fazer a volta de apresentação dos carros da Stock Car no domingo em transmissão nacional. Então, diria que a satisfação está muito grande. Nessa época eu tinha apenas 7 anos de idade quando esse carro foi campeão nas mãos do meu pai, e tenho várias lembranças da época, obviamente muito quebradas, algumas de um ano juntadas com algumas de outro ano. Eu era muito pequeno, mas tenho boas lembranças em família, sempre, obviamente, eu, meu pai, minha mãe, quando a gente podia, nós íamos juntos nas corridas, íamos de carro, voltávamos de carro, dormíamos no mesmo hotel, íamos juntos nos restaurantes, embora eu era muito pequeno, eu ia nos restaurantes, eu tinha um uniforme da equipe, então isso trouxe grandes lembranças para mim e, obviamente, né, isso afetou a vida de todos nós, a minha vida, o meu desejo por esporte, o meu desejo por sempre estar buscando uma vida saudável para mim mesmo, para minha família. Isso obviamente uniu pessoas, criamos amizades, trouxe também várias atenções para o município de Cascavel. Então nada mais justo do que a gente conseguir trazer esse carro para cá e que esse carro fique aqui mesmo como realmente parte da nossa história, da história da família, da história do meu pai e da história do próprio município. E também nada mais alegre para nós, família, que damos muito valor para a família, ter esse projeto depois que nós revelarmos que é do meu pai, com vários pontos ainda a serem trabalhados, como por exemplo a regulagem do motor, e também eu tenho certeza que será uma alegria enorme para todos nós, para o meu pai, para os meus filhos, para a família, que depois de revelado esse presente, ainda teremos várias coisas a serem feitas na regulagem do carro. Então principalmente o meu desejo é que meu pai realmente se divirta com esse projeto, né, que realmente venha aqui, teste o carro, faça as regulagens da época, trabalhe em conjunto com pessoas que trabalharam com ele naquela época, traga os seus netos aqui, dê uma volta com eles, mostre um pouco, conte história, sabe? A gente faça alguns churrascos juntos para contar histórias, para mostrar o carro. Então acredito que será será de grande felicidade para ele, mas com certeza para todos nós. Então espero, pai, que você goste desse presente e dessa homenagem. Esse Opala que está aqui atrás de mim já era 90, quando a gente fez uma estrutura de um carro totalmente zero. Começamos do nada, na época que a GM, a General Motors aqui, fornecia os monoblocos.
a preço de custo para as equipes e tudo, com o apoio total deles. Aí nessa época, já com o saudoso Giba, Gilberto Magalhães, da onde o qual eu aprendi muita coisa com ele, a gente fazia toda a parte de estrutura de Santo Antônio do carro, freio, suspensão, tudo dentro da oficina. Tudo com o aval dele, que era o nosso chefe de equipe. E com certeza, assim, a gente aprendeu e muito. E até hoje ainda, aí com o Ângelo, depois o Ingo também, Carlos Alves, todos eles junto com a gente ali trabalhando, a gente foi desenvolvendo. O tanto é que a gente teve 3 títulos seguidos, 90, 91 e 92. E 93, 4 títulos. Com o Ingo e depois em parceria, Ingo e Ângelo Giombelli teve mais 3 títulos, andando em dupla. Bom, e quando eu comecei na equipe, eu comecei como auxiliar do Maurício Matos também, que era um dos nossos chefes também na equipe. E na construção do carro, assim, quando a gente começou, que eu comecei a me aprimorar mais na construção de Santo Antônio, da parte de freio, tudo isso daí, eu tive um grande auxílio do Gilberto Magalhães, o popular Giba, o nosso saudoso Giba, falecido, que Deus o tenha ele no melhor lugar possível hoje, e o Maurício, que hoje se encontra morando em Curitiba. Assim, eu tive um apoio muito grande e graças a Deus eu consegui aprender e desfrutar de toda essa época da Stock Car que nós trabalhávamos no tempo dos Opala. Isso foi de 90, daí construindo Santo Antônio, a parte de freio, suspensão, mexendo em diferencial, autoblocante, tudo que já vinha tudo sendo programado, até a época dos Ômega. Daí quando parou, daí 94, que daí foi os Ômega. Quando parou os Opala, aí, graças a Deus, nós sem tecnologia, e sim com muita conversa e desenvolvimento, e para nós era tudo de pista, cortava, emendava, soldava, e tudo se desenvolvia, assim, trabalhando na pista, com todo o apoio dos pilotos. Então, e nessa época, assim, a construção do carro, assim, mais procurando assim da parte técnica, assim, tanto de travamento do carro, segurança para o piloto, o habitáculo dele ali bem seguro também, para a gente poder desenvolver a parte de suspensão. A gente trabalhava muito em cima de Santo Antônio, a gente cortava um canto, soldava o outro, emendava ali, até a gente chegar a um denominador comum para o carro, aonde a gente ia conseguir os melhores resultados sempre. Aí daí já vinha para a parte de suspensão, onde a gente trabalhava muito com amortecedor, na época era Bilstein, e vinha trabalhando assim diariamente em cima disso, da parte de chassis assim do carro, da parte de suspensão, freio também a gente trabalhava muito na época, principalmente com pastilhas de freio, que na época nós tinha 3 tipos de pastilha, uma seria para classificação, outra para uma corrida média corrida, e depois tinha uma pastilha que era para longa duração também. Então seriam 3 tipos de pastilha que a gente tentava desenvolver no melhor acerto do carro e de freada também para os pilotos se adaptarem bem também ao tipo de freio que a gente queria usar. E para nossa época, assim, desenvolvimento de freio, balanço de freio, que hoje praticamente é tudo eletrônico, você trabalha mais fácil, é tudo no computador e tudo mais. Mas na época nós tínhamos que parar, nós tínhamos relógios que a gente colocava na frente e atrás, aí acertava as pressões, mexia na balança de freio, para dar a transferência de peso de freada, principalmente com tanque cheio. Aí a gente tentava fazer um equilíbrio para tanque, meio tanque, e aí mais para o final da corrida assim, para não ter muito travamento de roda, esses negócios assim. Era um negócio assim bem complexo, mas era divertido porque a gente tinha que procurar as soluções. E hoje, comparando aos dias de hoje já assim é mais eletrônico, você já procura no computador, você já dentro do carro mesmo ali assim já consegue fazer todas as transferências de freio, tudo. E antigamente a gente tinha que parar para levantar o carro para mexer, daí equalizava os freios, saía para andar de novo e treinar. Tudo isso era uma parte técnica assim que a gente desenvolvia junto com o piloto, observando o carro, onde é que travava a roda, onde é que não travava, tudo. E daí a gente ia trabalhando com muito combustível no tanque também, para a gente acertar o equilíbrio do carro. E normalmente a gente sempre acertava o equilíbrio de freio com meio tanque de combustível, que na época a gente usava 109 litros de combustível no tanque. Era muito peso então.
para a gente chegar a um denominador comum para poder acertar os freios. Meu nome é Edson Basílio, foi uma honra para mim participar da equipe Joinbelli. Eu fui chamado para ser o torneiro mecânico, fresador na equipe, e passado alguns meses vendo os meninos fazer a preparação dos motores e aceleraram de mamômetro e tal, eu sempre gostei, né, de motores. Eu fui me envolvendo com motor e tal, já tinha trabalhado bastante com cabeçote de carro de rua, né? Aí o Nego Mário, que eu era o ajudante dele nas partes de suspensão e torno, meio que liberou um pouco para mim partir para aprender um pouquinho mais dos motores ali da preparação, né? E foi aonde eu comecei a me envolver com a preparação de cabeçotes, né? E então a gente ia ali desenvolvendo uma coisinha, outra. Então, tínhamos salas assim, especiais, já uma para motor, para preparação, outra só para cabeçote. E os cabeçotes, cada revisão de cabeçote, a gente melhorava um pouco ele na banca de fluxo. Aí passava para os meninos que fechava o parcial do motor, e ia para o dinamômetro, aí era acelerado e tal, e aí a gente ia ganhando as potências ali. Nós tínhamos uma média de 300 cavalos, 300 e pouquinho por motor, né? Era um motor limitado. A gente podia usar 12 de taxa, o pistão não podia ter dome, era pistão reto. Então a gente tinha que trabalhar bastante para poder tirar essa cavalaria em cima de... Era pouco material para fazer tudo isso, mas nossos motores sempre deu resultado na pista, né? Alugávamos motores para outras equipes também. Então, foi uma coisa assim bacana, sabe? Esse tempo que eu passei ali na Stock Car, na equipe Joinbelli ali, foi uma coisa que para mim foi muito boa, pois hoje eu tenho a minha firma ali, trabalho com a preparação de cabeçote ainda, né? Então, os nossos carros sempre com resultados bons, né? O falecido seu Gilberto Magalhães, o Giba, ele é um cara que ele dava muita atenção para nós, para todos da equipe, né? Então ali a gente foi aprendendo bastante com ele e tal. E sempre com resultado, né? Esse carro que está hoje aqui foi um carro que ganhou muitas provas, né? Foi um carro muito importante para a equipe, né? Então quando em 94, quando saiu o Opala para entrar o Ômega, assim, bastante gente ficou triste com a situação, porque o povo gostava de ver os Opala na pista. O Opala animava o povo lá. Então é mais ou menos isso que eu tenho para dizer para vocês, assim. Tá aí o carro bacana, um carro que deu muita alegria para nós, para a equipe. Meu nome é Cláudio José Marchetti Deitos, da Speed Car. Fui procurado pelo Ângelo Pai para trazer de volta esse carro à vida. Esse carro está guardado em Belo Horizonte com o colecionador, certo? Eu tive o prazer de conhecer esse carro na pista, na época que ele andava. Tive o grande prazer de conhecer o saudoso Giba, certo? E o Ângelo Pai me procurou, porque a gente já trabalha bastante com esse segmento de carro, competição e essa linha, certo? Nos enviaram o carro de Belo Horizonte, certo? Nós estamos com uma equipe nova trabalhando no carro num curto tempo para trazer ele de volta às pistas, né? Com a ajuda também do Edson Basílio, do Mário também, que nos ajudam aqui fora de horário quando eles podem.
para trazer esse carro. Então está sendo muito interessante. O Ângelo Filho veio no segmento para fazer toda a parte de orçamento, ajeitar os detalhes para a gente trazer esse carro novamente. Nós estamos tendo grande dificuldade por se tratar de um carro, vamos falar já um carro antigo, né, de competição. Então a dificuldade de você encontrar as peças, os pneus certos, para trazer ao máximo do que ele era na época. Então está sendo bem assim, desafiador esse projeto e muito bom, sabe? Eu tenho um agradecimento a eles por ter nos dado a oportunidade na Speedcar de trazermos esse carro. Esse carro chegou aqui na oficina numa situação assim, é o carro que foi campeão 90, 91, certo? Só que a gente acredita que na época que parou esses carros foi tirado o motor, câmbio passado para os ômegas. E devido ao tempo, foi para um lado, para outro, foram sumindo algumas peças do carro que a gente está tendo que refazer para pôr ele em condições de pista. Um dos detalhes é o pneu. O pneu, a Pirelli já não fabrica mais essa medida. No Brasil não tem quem fabrica, nós tivemos que encomendar da Argentina. Lá é o único local que ainda fabrica pneu Aro 16 nessas medidas. Então esses estão os pneus novos aqui. Parte de suspensão teve que desmontar inteira e vir refazendo suspensão, freio, canalização de freio, que é tudo aerokeep, mas devido ao tempo está tudo deteriorado, então a gente vai ter que pôr em condições de rodar novamente. Vocês podem olhar que o carro está no elevador, então ele foi deixado só a carroceria no elevador e foi descido suspensão, freio, câmbio, tudo para o chão. Desmontado e estamos restaurando de ponta a ponta esse carro. Então são bastante itens que você não encontra hoje no comércio. Então muitas das peças tem que fabricar, tem que correr atrás do fornecedor e o nosso tempo é muito curto, porque nós precisamos agora pôr ele para rodar na estoque para fazer com o carro madrinha, né? Se tudo der certo. Então, mas o carro está bem legal, o carro é íntegro, é o mesmo carro, o Mário, que foi um dos que montaram o carro, veio e autenticou o carro, então realmente o carro é o que foi campeão 90-91. Nesse desenrolar da restauração tivemos alguns fatos curiosos. Um deles foi a nossa boa discussão com o Mário, com o Basílio, e sobre a cor das rodas. Porque a gente pegou várias fotos e as fotos são antigas, então elas não nos revelam realmente qual a cor para fazer a restauração ideal. E o Ângelo Pai, com algumas fotos que ele trouxe mais conservadas, então a gente conseguiu descobrir qual a cor correta da época, que as que estavam bem no tom ideal. Então elas não estão aqui, estão sendo pintadas na cor que era da época. Então são esses pequenos fatos que o proprietário do carro, que é o Ângelo, só ele que realmente vai lembrar certo, bem correto os fatos. Foram 2 fatos inusitados com o Ângelo Pai. Foi que após tanto tempo ele veio rever o carro aqui na oficina, porque o carro chegou de guincho, foi descarregado direto aqui. E o interessante não foi o que ele falou, e sim o que ele não falou. Porque a hora que ele entrou aqui e olhou o carro, simplesmente ele não falou. Você vê no brilho dos olhos da pessoa aquele sentimento, sabe? É muito bonito ver isso. Então não são palavras que descrevem o que a gente acaba observando, fica como espectador, né? E um fato bastante legal que foi nesse sábado passado, ele trouxe o neto e colocou o neto dentro do carro para tirar as fotos no carro que era dele. Então é bacana para a gente, é prazeroso, tanto para nós que estamos restaurando o carro, a honra de restaurar esse carro, quanto de ver o Ângelo, sabe? Foi muito legal de ver. Sou Ângelo Giambelli,
tricampeão brasileiro de Stock Car, contar um pouquinho da minha história. Esse carro aqui fez história da nossa equipe, onde conquistamos a primeira vitória, o primeiro campeonato, e tudo começou em 87, quando eu corri aqui no Campeonato Paranaense de Stock Car. Contratei o Giba para me fornecer os motores e preparar também, me dar assistência na pista. Fizemos uma amizade grande e ele, conversando com o Afonso Jafone, me colocou na equipe, né, que até então, na época, era o Afonso Jafone e o Alencar Júnior, que era campeão brasileiro. E eu tive a surpresa de ser o parceiro do Afonso em 88, e aí tudo começou a história, né? E aí em 88 o Afonso se aposentou, e aí eu trouxe a equipe toda para Cascavel, e fizemos tudo aqui em Cascavel. Então o Giba contratou as pessoas, todos locais, e treinou, e a partir de 90 começamos a ter excelentes resultados, né? 90 eu já fui quarto colocado no campeonato, perdi o vice-campeonato por 8 pontos, porque eu quebrei 2 corridas, né? Se eu não tivesse quebrado, poderia ter sido vice-campeão, mas o C não existe, né? Então a gente está falando que realmente se concretizou. Então, mais ou menos é isso, né? E para mim é uma alegria muito grande saber que esse carro tá ainda com colecionador, que não foi desmanchado, que não foi feito nada, praticamente tudo original. E agora aqui com o Cláudio vai deixar ele novinho de novo, né? Funcionando tudo dentro do que precisa ser para fazer as apresentações com o carro. Outra coisa que eu quero dizer que aconteceu comigo, na véspera da viagem para a primeira corrida em Interlagos, na abertura do campeonato de 88, a ansiedade era tão grande, mas tão grande, que eu travei. Eu tive que tomar uma injeção, né, para poder relaxar, porque eu não conseguia nem caminhar, né, de tanta, acho que era muita ansiedade, né, para estrear. A gente só tinha corrida aqui no Paranaense e só tinha autódromo de Cascavel na época, né, não tinha Londrina, não tinha Curitiba. Então tudo aquilo, né, uma coisa nova, diferente, né, desafiadora. Então isso foi o que aconteceu comigo, né? Então foi uma passagem assim que eu lembro muito bem. E aí quando chegamos em Interlagos, né, a primeira largada também foi complicada, né? E a gente teve que se impor muito, né? Porque como a gente está vindo do interior, a gente não era muito respeitado. E depois de várias corridas, comecei a me impor, né? Eu levava muita batida, jogavam para fora, e eu comecei a me impor. E aí os resultados começaram a vir e eu comecei a ser respeitado tanto quanto os outros pilotos. Então também isso foi uma passagem que sempre eu lembro, né? E que se não fosse por determinação, por querer brigar por uma coisa melhor, quem sabe eu não teria conseguido os resultados e cada vez mais me aprimorar, né, com as pistas e com o próprio carro. Também tem outra passagem também que na abertura do campeonato de 91, foi em Tarumã, e por situações que, né, o regulamento e o calendário, sempre a abertura era em Interlagos, e esse ano foi feito em Tarumã. E a expectativa era muito grande, porque a gente já tinha vindo com bons resultados em 90, e a gente sempre estava buscando a primeira vitória. E o destino quis que fosse em Tarumã a primeira vitória. Largamos em primeiro e chegamos em primeiro. Ganhamos as 2 baterias, o Ingo largou e ganhou a bateria dele, e eu larguei e ganhei a bateria. E a partir daí já começamos a liderar o campeonato e fomos sendo líder até o final do ano.
Foi uma experiência muito boa, né, porque a gente sempre busca a primeira vitória, depois da primeira vitória a gente busca o primeiro campeonato. E com a equipe que é muito competente, que nos dava um respaldo muito grande nas pistas, e a gente conquistou o que era o nosso objetivo desde o começo, né? Demorou 2 anos praticamente para a primeira vitória e 2 anos para o primeiro campeonato, mas foi gratificante e tenho que agradecer, né, primeiro a Deus, minha família que me apoiou muito, e a equipe que nós tínhamos, que era muito competente e cada um sabia o que tinha que fazer da melhor forma possível. Então, pai, em toda essa homenagem que nós preparamos para você, tem uma coisa que você não sabe. Que esse carro, na verdade, não é mais de um colecionador, é um presente meu para você. Duas emoções, né? Primeiro a emoção de ter recebido esse carro de presente, né? Eu já almejava ter um carro da minha carreira, e ter a emoção de receber esse carro do meu filho foi muito grande. E depois a outra emoção também de você andar com ele na pista, né? Veio toda a lembrança, um filme na minha cabeça da primeira vitória aqui em Cascavel, que foi com esse carro, né? Então tive uma emoção dupla e que indescritível, né, expressar em palavras, mas sim eu consegui expressar pelas minhas emoções.